e tio Vará já com problemas de saúde, não se adaptava bem ao clima seco de Brasília, permitiu que Vará ficasse uma temporada aqui conosco. Então, sempre me considerei, embora nunca tenha estudado na UNB, Zeca, sempre me considerei um pouco filha da UNB também, até porque Menelik foi para a UNB, né? Abandonamos mais ou menos na mesma época o FMG, eu vim para cá, ele foi para a UNB, e isso mantém a nossa parceria e a nossa amizade sempre presentes. Então, queria iniciar cumprimentando, claro, em primeiro lugar, o Mauro, embora a gente não tenha se encontrado, eu acho, ainda pessoalmente, eu já apreciei você pelo trabalho, pela qualidade do trabalho que eu li, pelas respostas que você, pela apresentação que você fez, a resposta que você deu à bela arguição do professor Zé Carlos. É uma pena que a gente não possa estar fazendo isso presencialmente, mas eu espero que tenhamos uma oportunidade futura de estarmos juntos. Cumprimentar o meu queridíssimo, querido professor Menelik de Carvalho Neto. Menelik foi meu professor na UFMG, mas hoje é mais do que um amigo, é um irmão, é uma pessoa por quem eu tenho o maior respeito acadêmico e o maior apreço pessoal, o maior amor desse mundo. O queridíssimo Zé Geraldo Souza Júnior, que eu queria muito ter estado aí semana passada, na sua emerência, sobretudo ver o Alexandre, diretor da faculdade, né, o ABC, diretor da faculdade, nessa cerimônia, junto com a reitora, conferindo o título de professor emérito ao Zé Geraldo, que é nossa inspiração desde sempre, né, Zé Geraldo? Não fui só aluna aí, mas você me inspira desde sempre. E o Zeca, Zé Carlos Moreira da Silva Filho, meu colega em Sevilha, a gente se alterna um pouco das aulas sobre justiça de transição em Sevilha, queridíssimo amigo também, um prazer enorme. Ou seja, eu nem tenho muita estatura para estar nessa banca não, viu, Mauro? Porque é uma banca de altíssimo nível, com pessoas que eu admiro muito. Mas eu devo dizer que eu tive um prazer muito grande em ler o teu trabalho, embora admita que no final a leitura ficou meio corrida com antecipação, porque a gente deixa tudo para a última hora, e aí, justo hoje era o dia que eu ia dedicar o dia inteiro a finalizar e organizar a arguição, de maneira que a arguição pode ficar um pouquinho caótica, eu espero que não muito caótica. O Zé Carlos já antecipou muito do que eu iria lhe perguntar, mas a gente pode continuar conversando sobre esses temas, né? A primeira coisa que eu queria te dizer é que, de fato, é um trabalho muito bem escrito. Você escreve, eu acho que isso é uma grande qualidade, né? Eu fiquei até na dúvida, lendo o teu trabalho, se você era historiador de formação ou jurista de formação. Como é um programa multidisciplinar, eu confesso que fiquei na dúvida mesmo, né? Fui até lá atrás do Lattes, falei, deixa eu ver aqui se ele é historiador, porque você tem uma mão de historiador, né? Uma mão e uma escrita de historiador. Então, é um trabalho muito precioso do ponto de vista historiográfico e muito agradável de ser lido, né? A maneira como você narra a história é muito interessante e traz uma riqueza de detalhes muito grande à sua pesquisa. De fato, preenche uma lacuna, né? E há um pano de fundo, né, uma sombra que paira sobre o seu trabalho, que fica bem explícito nas suas considerações finais, que é exatamente a DPF, né? E aí, quando você fala de onde você começou, qual era a sua intenção originária, a gente começa a entender isso. Por quê? Porque um trabalho, quando o Eros Grau apresenta aquele parecer infame, né? E é infame porque ele mesmo foi um perseguido da ditadura militar e apresenta aquele parecer, quer dizer, ele trai não apenas toda uma geração, mas ele trai a própria história de vida dele, né? Ele apresenta aquele parecer.
ele apresenta aquele parecer que é fundado sobre um duplo argumento historiográfico. O primeiro, a da tradição das anistias no Brasil, né? Você repetiu há pouco, né? Mais de 30 anistias que teriam acontecido antes daquela de 79. Então, há uma tradição da conciliação pela via da anistia no Brasil. E o segundo argumento historiográfico que ele traz e que foi muito ressaltado no voto da ministra Carmen Lúcia, eu não me esqueço disso, é o aspecto da negociação que a Carmen Lúcia chamou de amistício, né? A Carmen Lúcia chama de amistício a anistia de 79. E são dois argumentos históricos que se baseiam numa perfeita falsificação da história, né? Então, eu achei muito impressionante, muito importante a tua pesquisa, porque ela mostra exatamente que a tradição das anistias no Brasil é uma tradição que favorece o autoritarismo, que favorece a continuidade dos regimes, é uma tradição que se instaura no tempo das transições de regimes, em que tudo muda para que nada mude, né? Então, esse continuismo também, ao lado dessa cordialidade, entre aspas. Então, esse é o primeiro grande mérito do teu trabalho, né? Eu escrevi assim, a tese come pela beirada o grande problema da anistia no Brasil, né? Você não vem atacando a decisão da ADPF 53, que ainda está sob júdice, porque os embargos de declaração que foram antepostos pelo Conselho Federal da OAB ainda em 2010 não foram julgados. Eu me lembro que uma vez a Globo News me chamou para comentar o julgamento dos embargos, porque iam entrar na pauta aquele dia. Aí eu fui lá para aquele negócio lá no Jardim Botânico, fiquei lá esperando, e o negócio não entrava em pauta nunca, e foi tirado de pauta e nunca mais entrou em pauta, porque logo depois veio o julgamento do mensalão, depois vem a Lava Jato, depois vem o impeachment, e olha que sintomático tudo isso, né? Porque a gente, o Conselho Federal entra, e eu discordo veementemente da interpretação de que o Conselho se precipitou, de que não era o momento, de que não estava maduro o suficiente, né? Eu acho que fez um papel, cumpriu o papel, e a gente não pode inverter, responsabilizar aqueles que estavam denunciando a inconstitucionalidade da lei de anistia em face da Constituição de 88, culpá-los, responsabilizá-los pela decisão equivocada do STF, né? A gente sabe que nessa decisão teve muitas camadas, inclusive o Fábio Conder Comparato foi dar uma aula inaugural na UFRJ, após a decisão, talvez 2011, 2012, e conversando, eu fiquei muito, muito triste com o que eu ouvi, mas o Fábio Conder Comparato dizia que o próprio presidente Lula havia chamado os ministros do STF para um jantar e pedido que votassem contra a revisão, obviamente não era da lei da anistia, mas a revisão da interpretação prevalecente da lei da anistia até aquele momento, né? Então, houve uma interveniência política mesmo, que tem a ver com outro ponto que você trabalha muito bem na sua tese, que é a questão militar e o papel que os militares se autoatribuíram de garantes ou de tutela, não da democracia, mas do Estado, né? Tem uma diferença aí que eu acho importante. Eles não se colocam na posição de quem está garantindo a democracia, mas sim na que eles estão garantindo a ordem, né? O que é a ordem? É uma concepção que depende do guarda de plantão, né? Do militar de plantão, que é a ordem a ser preservada e a ser garantida. Então, eu acho que um primeiro mérito muito grande o teu trabalho tem, que é esse de demolir com um dos grandes argumentos que estão por detrás do julgamento da DPF 153, que é a história da tradição das anistias. Que tradição é essa?
né? Na verdade, a anistia de 79 dá continuidade a isso. Veja bem que eu estou me referindo sempre à Lei 6683/79, que é a lei de anistia. Não me refiro e não estou convencida de que me deva me referir às anistias da Emenda Constitucional 26 e a anistia que está no ato das disposições constitucionais transitórias como diferentes anistias. Ainda que a linguagem tenha se transformado, ainda que se fale atingidos por atos de exceção, no caso da DCT, é uma reedição, é uma reafirmação a cada uma dessas anistias, da anistia de 79. E veja bem, aí eu discordo ligeiramente do meu querido Zé Carlos. Veja bem, quando o Eros Grau defende, julgar no voto dele é muito forte em relação a isso, de que há um fundamento, ele não usa a expressão oculto, mas que há um fundamento da Constituição, ou que a Constituição de 88 já nasce vinculada pela anistia que é anterior a ela, o que equivaleria dizer que o fundamento da nossa ordem constitucional é essa lei de anistia 79, porque ela já amarra o poder constituinte desde o ato de convocação da própria Assembleia Nacional Constituinte, e a própria Constituição repete isso na DCT, eu acho que a gente pode ler isso à maneira do Gilmar, mas a gente pode ler isso numa dimensão muito mais crítica sobre a própria história constitucional brasileira, né? Que tem a ver com como essa Constituição se constituiu. De fato, ela não é convocada para ser a Constituição que ela se tornou. Convocada para ser uma Constituição que oferece uma saída digna para a ditadura, que oferece garantindo a anistia dos agentes da ditadura militar que praticaram gravíssimas violações de direitos humanos que permaneciam impunes desde 79. Então, ela é convocada para isso, né? Por isso que a emenda constitucional, ela já, de 85, ela já incorpora a anistia de 79. Só que o poder constituinte se manifestou na Assembleia Nacional Constituinte de uma forma que não podia ser previsível e nem controlada, né? Então, os movimentos sociais que ficaram silenciados durante a ditadura e que, ao mesmo tempo, estavam bem articulados naquele momento da redemocratização, simplesmente ocuparam o espaço da Constituinte, né? E disputaram os sentidos da Constituição ali. E realmente foi a primeira vez que nós tivemos uma Constituição democraticamente constituída. E, repetimos, uma Constituição que não se constitui naquele momento único e inaugural, mas que está se constituindo e se desconstituindo também, em alguma medida, ao longo desses 36 anos de sua existência, né? A gente vê muitas tentativas de desconstitucionalização desse período, ao mesmo tempo que a gente vê avanços, né, nessa Constituição, da própria densificação do sentido da Constituição ao longo desse período. Bom, então, eu acho que não são 3 anistias, não, quero insistir nesse ponto. Eu acho que tem uma origem. O marco é a anistia de 79, é a lei de 79, que tem a sua história completamente falsificada no próprio STF, e aí o segundo argumento historiográfico não foi um amistício, e nisso eu discordo não apenas da Carmen Lúcia, mas discordo do Carlos Fico, meu colega de universidade, professor da História aqui na UFRJ, que também defende a tese da negociação e do amistício. Eu escrevi um texto nesse livro que foi organizado pelo Giuseppe Tosi, pela Lúcia Guerra e pela Nazaré Zenaide, da UFPB, sobre os 40 anos da anistia. Esse livro resulta um pouco de um projeto que nós tivemos com a PUC-Rio sobre o Tribunal Russell II. A gente recebeu os arquivos do Tribunal Russell II, que estavam lá destinados ao Memorial da Anistia na UFMG, deu toda aquela confusão, e aí a gente fez a pesquisa no tribunal desses arquivos, um trabalho enorme
de catalogação, né, porque estava tudo desorganizado, como nós recebemos, de organização, de digitalização, mas também, então, eu pude pesquisar diretamente nos arquivos do Tribunal Russell, em que nós temos os congressos, né, todas as atas dos congressos pela anistia, documentos que comprovam os muitos comitês pela anistia espalhados pelo mundo, não apenas no Brasil, o papel da Terezinha Zerbini, do movimento feminino pela anistia, tudo isso, ou seja, a dimensão de luta pela anistia que existiu durante a ditadura, e logo a partir de 70, 71, 73, nós já temos relatos desses comitês atuando, a exemplo do que acontece em 45, e você trata tão bem no teu trabalho a luta pela anistia ali com Drummond, né, e outros intelectuais. É muito bonito como você trabalha isso lá na tua tese. Então, temos esse trabalho, mas temos também os debates parlamentares, que foi outra fonte a que eu recorri nesse período. Então, eu fui lá, está tudo registrado nos debates parlamentares, disponível no site da Câmara dos Deputados, e ali a gente vê que houve intensa luta contra o projeto de lei de anistia que foi enviado ao Congresso pelo presidente João Batista Figueiredo. Quer dizer, houve uma luta intensa, houve uma disputa intensa, houve mobilização da mídia, a mídia defendendo, jornais como o Globo, Folha de São Paulo, defendendo a posição do governo, manifestações populares, tensionamento no Congresso Nacional, incidentes graves. O dia da votação, o Congresso estava cercado pelo Exército, quer dizer, uma luta que não pode ser reduzida a armistício. Não teve armistício, não tem armistício, né? Nós tínhamos um regime autoritário, uma ditadura, e tínhamos pessoas que estavam presas e não foram anistiadas, isso você coloca muito bem naquele seu quadro, né? Os já condenados não foram anistiados, e tínhamos os exilados, esses sim conseguiram retornar ao país. Então, se tensionou, tentou avançar, mas esses eram pontos inegociáveis, conforme você se referiu. Né? O próprio general Golbery disse, tem uma fala dele que eu trago nesse artigo, que eram pontos inegociáveis, né? Que isso não iria avançar. Agora, tem uma coisa interessante também nos debates parlamentares que eu pude observar, né? O que é muito interessante nesses debates é que os próprios congressistas, senadores, deputados, que eram da arena, diziam para os colegas da oposição que eram contra o projeto de anistia, diziam assim: veja bem, isso é o que é possível agora. Daqui a 10 anos, isso vai mudar, e aí os agentes vão ser responsabilizados. Caramba, se passaram mais de 40 anos e isso não mudou. Né? Isso que é o mais chocante, porque em 1979, os senadores da Arena, né, os deputados da Arena, apostavam que em 10 anos isso estaria completamente superado, seria uma outra interpretação da lei da anistia, e passados 40 anos, essa interpretação não mudou. Né? Não mudou em 2010 e não mudou até hoje. Né? E, pelo contrário, nós vivemos uma situação em que no nosso Congresso nós temos um debate sobre a anistia daqueles que tentaram um golpe de Estado. Né? Então, isso é extremamente preocupante. E isso, mais uma vez, comprova a importância do teu trabalho. Né? A importância do teu trabalho quando ele, já falamos várias vezes essa expressão hoje, como dizia Walter Benjamin, escova contra pelo essa história, né? Essa história que é uma narrativa oficial, uma narrativa dos vencedores, mas ao mesmo tempo também tira esse véu, desnuda, né? Você diz isso muitas vezes, né? Tira o véu da anistia. Então, eu disse assim, come pela beirada o grande problema da anistia no Brasil. Você está falando de história, mas na verdade você está destruindo os argumentos que fundamentaram a decisão de 2010. Bom,
Eu gostei muito, a exemplo do que falou o Zé Carlos, da forma como você tratou a escravidão na primeira parte da sua tese, quando você afirma que a abolição foi uma espécie de anistia aos escravocratas, aos que escravizaram, sobretudo os africanos, né? Os africanos. Bom, eu acho que a escravidão tem que ser posta, né? Esse debate sobre a abolição, ele tem que ser posto nessa dimensão, né? Não na glorificação da abolição, mas daquilo que a abolição ocultou. E muito recentemente, até uma provocação que eu faço ao Menelik, eu tive no Congresso Brasileiro de História do Direito e tive a oportunidade de apresentar lá a tese de que a Constituição de 1824 é uma não Constituição, porque a Constituição de 1824, ao silenciar sobre a escravidão, e também não silencia totalmente, ela, na verdade, se assenta sobre o regime escravocrata. Ela permite a permanência da escravidão. Obviamente, citei Lampedusa, né? Aliás, todo mundo que trabalha história constitucional no Brasil é obrigado a citar Tommaso de Lampedusa, né? Tudo muda para que as coisas permaneçam como estão. Citei o Gattopardo, né? Por que, que a Constituição de 1824 é uma não Constituição? Porque é absolutamente compatível com a ideia de Constituição a permanência da escravidão. Né? Absolutamente. Né? E quando a Constituição fala em libertos, dizendo que os libertos tinham acesso à cidadania, ela está fazendo uma distinção. Ela está silenciando em relação aos escravos, mas ela está desenhando, construindo a distinção entre libertos e escravos, ou seja, ela está reafirmando a escravidão. Então, é um fetiche da nossa história constitucional ter que ter em 1824 o momento fundador do constitucionalismo no Brasil. E é uma vergonha que esse momento fundador possa ser indicado como uma Constituição que se assenta na escravidão. Então, como eu tenho pensado muito sobre isso no último mês, né, sobretudo porque fiquei muito surpresa com a reação de alguns colegas constitucionalistas que assistiram a minha apresentação e disseram, não, absoluta, não mexa isso, deixa os 200 anos da Constituição de 1824, não cutuque nisso, você está tendo uma visão retrospectiva. Falei, caramba, retrospectiva, né? Encontrei autores de 1831 que diziam é incompatível o direito com a escravidão, não, as duas coisas não podem conviver. Então, eu gostei muito da maneira como você trabalhou o tema da abolição na sua tese como anistia. E eu acho que vale a pena, Mauro, já que é um trabalho tão rico, obviamente deve ser publicado na forma de um livro, mas é um trabalho também que abre tantos caminhos de pesquisa. Você mesmo falou, cortou 70 páginas. Cortou 70 páginas, possivelmente poderia ter escrito mais 180, né? Porque é um trabalho de uma riqueza enorme. Eu acho que vale a pena você escrever um artigo. Caiu o seu áudio, professora. Voltou? Voltou. A Sim. bateria do fone. Ah, Você poder escrever um artigo sobre isso e aprofundar sim. essa ideia. E eu teria imensa satisfação de poder dialogar com você também sobre essa questão da Constituição de 1824, que eu pretendo aprofundar. Bom, você já mencionou a questão do pertence, eu gostei muito como você responde, fala da questão do pertence, que é utilizado injustamente para defender essa tese da negociação. Obviamente, como presidente da OAB naquele momento, ele tinha que consentir, estavam com a faca na garganta, ou era aquilo ou não era nada, as pessoas estavam exiladas, as famílias estavam destroçadas, não tinha muita alternativa, até porque o clima era aquilo, então tá, lutamos, mas agora vamos aceitar, é o que é possível avançar agora, depois avançamos
um pouco mais. Um segundo aspecto que eu queria refletir com você gosto muito quando você desenha a sua hipótese de que a história do Brasil oferece evidências de que a anistia é um comando para o esquecimento, né? E que não garante nenhuma pacificação, como promete, ao contrário, o conflito permanece latente, né? O conflito permanece latente e acaba sempre reaparecendo, né? Então, há uma ausência de enfrentamento, né? Os traumas permanecem na forma de um recalque, na forma de uma ameaça sempre presente, uma ameaça que vem em grande medida por parte dos militares, que afinal são aqueles que sempre se beneficiaram dessas conciliações ao longo da história brasileira. Mas eu queria dizer mais uma coisa sobre isso, acrescentar. Esse comando para o esquecimento, ele não é um comando para o esquecimento, ele implica na construção de uma memória, né? Então, o comando para o esquecimento implica na construção de uma determinada memória, de uma determinada narrativa que é oficial. E isso implica também que a gente tem que pensar o que é a memória social de uma outra forma, né? A memória, a gente pensa na memória como lembrança, como recordação, mas a função da memória, na verdade, é esquecer, né? É selecionar aquilo que deve ser esquecido e aquilo que deve ser lembrado. Então, o comando para o esquecimento é o comando de uma memória, né? E a relação entre memória e história é muito complicada, porque o que o Eros Grau está invocando em 2010 é uma determinada memória da ditadura, uma memória oficial, mas a pesquisa historiográfica, que é uma pesquisa científica, que é uma pesquisa pautada em fontes fidedignas, em dados históricos, em pesquisa, que é o que você faz da sua tese, é capaz de construir uma outra memória, né? De enfrentar, de atravessar, vamos dizer, essas memórias oficiais que são construídas por dispositivos jurídicos como a lei da anistia. É muito interessante pensar a lei da anistia como um dispositivo de construção de memória oficial, né? É um dispositivo de esquecimento. Um outro artigo que eu escrevi com a Luz Marina Campos Garcia, a gente fez um trabalho sobre o Black Mirror, a série Black Mirror, da televisão, né? E aí a gente fez um trabalho em que um episódio do Black Mirror, agora eu me esqueci o nome, que as pessoas tinham um dispositivo de memória e que lembravam de tudo o tempo inteiro compulsivamente, né? E a gente pensava a anistia como um dispositivo semelhante que obriga o esquecimento e não a memória, né? Pensar a anistia como um dispositivo de esquecimento, né? Então, esse esquecimento que obriga não apenas o esquecer, mas também um dever de recordar uma determinada narrativa, né? A noção de memória envolve tanto uma coisa quanto outra, né? Então, acho que isso é importante. Pensar a anistia como algo relacionado à construção da memória e pensar o teu trabalho de historiador do direito como trabalho de produção de outra memória da anistia, né? E aí eu me lembro também, estou falando que ficou meio caótica, porque eu não consegui organizar tudo aquilo que eu tinha pensado em. Eu me lembro, aí um depoimento pessoal, Mauro. Fui da comissão de anistia, como o Zeca lembrou, em 2001, 2002, né? Logo que foi criada a comissão de anistia, governo Fernando Henrique Cardoso. Governo Fernando Henrique Cardoso. Por que eu fui? Não porque eu fosse PSDB, longe de mim isso, mas o secretário executivo do Ministério da Justiça era o professor Celso Campilongo, meu querido colega, querido amigo, que sabia que eu atuava há muitos anos na Comissão de Indenização às Vítimas da Tortura lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. Então, o Celso me convida para a Comissão de Anistia. Eu vou para a Comissão de Anistia,
no dia da anistia, acho que é 29 de agosto, salvo engano, vou para a comissão de anistia, tomo posse. Ao tomar posse, a primeira coisa que eu digo é: anistia não é esquecimento. Saímos da comissão, convocados para ir numa cerimônia sobre anistia no Palácio do Planalto. Fomos a pé, andando ali do Ministério da Justiça ao Palácio do Planalto. Quando chegamos, e a primeira coisa que eu escuto do presidente da República, do Fernando Henrique Cardoso, é: anistia é esquecimento. Esquecer para um lado, esquecer para o outro, perdoar as faltas recíprocas, né? Uma coisa que é absolutamente falsa, sobretudo se nós pensarmos na autoanistia de 79, né? Então, esquecimento. Isso é outro ponto que você mostra no seu trabalho, que eu gostei muito, a seletividade das anistias, né? Isso é muito importante. Acho que você tem que salientar isso ainda mais no teu trabalho. Você vai mostrando como as sucessivas anistias são seletivas, né? E eu acho que aí um caso absolutamente emblemático, que você trabalha muito bem, a Revolta da Chibata, 1910, e a não anistia do Almirante Negro, né? Do famoso Almirante Negro, que até hoje, quer dizer, ele foi anistiado em 2008 pela segunda vez, teve a primeira anistia, que você narra muito bem, que é aquela anistia que foi só para desarmar a revolta e depois são massacrados pelo governo, mas também o João Cândido é anistiado uma segunda vez em 2008. Pelo Lula. Pelo Lula. E aí o Lula veta um dos termos do decreto de anistia do João Cândido, e ele veta exatamente o que diz respeito à reintegração à Marinha e à reparação. Isso é um absurdo total. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que nos termos da anistia da nossa Constituição, a reparação integra o Instituto de Anistia, da anistia. Então, quando eu estava lá em 2002 na comissão, era véspera da eleição de 2002, quem vem pedir anistia? O Zé Serra vem pedir anistia. E aí, candidatíssimo à presidência, ele vem pedir anistia e ele diz que ele quer anistia, mas que ele não quer reparação. E aí, como conselheira, no meu voto, que acabou sendo vencedor, eu disse: não dá para tirar a reparação do Instituto da Anistia, porque a anistia constitucional prevê a reparação. E se prevê a reparação é uma dimensão indissociável do Instituto da Anistia. Não é disponível. Se ele quiser, ele pega e doe para uma instituição de caridade, faça o que quiser. Faça o que quiser, doe para uma universidade, para o Memorial da Anistia, mas ele não pode dispor dessa dimensão da anistia. Então, é lamentável que em 2008 o Lula tenha vetado exatamente isso. E agora, eu acho que isso você podia acrescentar na tua tese, o MPF está reivindicando a reparação para o João Cândido, né? Então, está reivindicando a reparação. Uma terceira anistia, né, para o João Cândido, dessa vez com a reparação. E também tem uma proposta, não sei se isso já foi aprovado, eu me lembro de ter visto isso há algum tempo, eu acho que do então senador Lindeberg Farias, dele ser inscrito no livro de Heróis da Pátria. Os Heróis da Pátria. Foi aprovado no Senado e parou na Câmara. A CCJ se recusa a examinar isso lá. Imagina. Claro que não, né? Do jeito que as coisas andam. Bom, então, eu acho que é isso. Eu queria fazer mais alguma pergunta, não estou fazendo perguntas propriamente, mas uma coisa, um outro aspecto que talvez fosse interessante que você salientasse é essa ressignificação da anistia, né? Eu me lembro que quando, em 2002, eu disse: não é esquecimento, é também construção de memória, obviamente isso era impensável naquela comissão, naquele momento, com aquela presidência da República. Mas nos anos posteriores, quando
nós temos uma nova comissão de anistia, eu acho que o Zeca estava nela, já em 2003, 2004, a gente vê que há uma ressignificação, 2007, Zeca, uma ressignificação do sentido da anistia no Brasil, né? E que é muito interessante, em que a anistia, de fato, se compromete com a construção de uma memória da ditadura militar no Brasil. Eu acho que isso é muito importante, porque é um outro discurso, né, sobre a anistia. Não é só esquecer, perdoar as faltas recíprocas, mas é também a produção de memória. Até porque, se a sua tese é o silêncio perpétuo, a gente sabe que em todo silêncio perpétuo, e aí eu cito o teu orientador, nosso querido Menelik, os silêncios são muito eloquentes, eles dizem muito, né? Então, esse silêncio perpétuo, ele não é um silêncio, ele é pura eloquência, ele é pura construção da memória, né? Uhum. Então, acho que um pouco por aí, mas, como eu te disse, arguição caótica, não tive tempo de organizar as ideias, mas muito feliz de ter lido um trabalho de tanta qualidade, tão imprescindível, tão importante, e que eu tenho certeza que vai ser fonte de consulta de muitas pesquisas futuras, fonte de inspiração de muitas pesquisas futuras suas também. Você vai retomar muitos aspectos desse trabalho e continuar trabalhando essa temática que é absolutamente fundamental e tragicamente atual, né? Se nós clamávamos pela anistia antes, né, durante a ditadura militar, hoje nós vemos horrorizados as pessoas que ousaram tentar destruir a democracia, pedirem anistia, levantarem essa bandeira da anistia. E se nós não tomarmos cuidado, a tradição vai se perpetuar na forma de um silêncio eloquente. É isso. Muito obrigado, Juliana. Com a palavra, Mauro. Eu que agradeço, fico tocado e até comovido pela arguição, professora. Porque quando a gente produz o texto, está fazendo a pesquisa, a gente ainda não tem dimensão de como ele vai ser recebido, né? E eu tinha muita ansiedade com essa banca de poder ter um pouco desse retorno, né? E reitero aqui o meu agradecimento à sua arguição tão gentil, tão generosa, tão elogiosa ao meu trabalho. Tomei nota de tudo, mais uma vez, aqui, assim como em relação à arguição do professor Zé Carlos, e, de fato, algumas coisas que a senhora mencionou constavam de versões anteriores, né? Eu acabei tendo que enxugar um bocado de coisa, né? Mas agora é a hora de voltar ao texto com mais calma e, diante desses aportes, né, das arguições, eu vou poder, com mais calma, fazer essas alterações no texto, né? Também concordo com aquilo que a senhora colocou em relação ao voto do Eros Grau, que se apoia em visões distorcidas da história recente, né? Da história dessa tradição de anistia e desse consenso fabricado de que teria havido um acordo político ou um armistício, e não uma grande disputa, né? Pelo passado, pelo significado que se poderia dar àquele passado que tanto trauma causou à sociedade brasileira. E, lamentavelmente, o tribunal naturalizou essa tradição. Não problematizou em momento nenhum dos votos, né? E aí eu cito expressamente Eros Grau, mas também o voto do ministro Gilmar Mendes, o voto da ministra Carmen Lúcia, que tem uma trajetória também muito vinculada aos direitos humanos e tal, mas ali resolveu comprar aquela tese, ou adotar aquela tese, de que o que aconteceu em 79 é reflexo de uma tradição muito mais longeva, muito maior, e que apenas repetiu o gesto de uma conciliação sem ruptura,
uma transição sem derramamento de sangue, e que, no fundo, é uma contrafação, porque o que a gente olha na história é muito derramamento de sangue. Tá? Nessa história que eu examinei, não existe isso. Não existe essa cordialidade, essa transição pacífica, mesmo da monarquia para a república, que se dá a partir de um golpe que se esgota numa manhã, dentro dos gabinetes ali do Conselho de Ministros, onde ficava o Visconde de Ouro Preto. Tudo bem, aquilo talvez não tenha promovido banho de sangue, não foi ali um ato revolucionário. Agora, nos 10 anos seguintes à proclamação, o que mais houve no país foi insurreição, guerra civil, né? Estados de sítio reiterados, editados e reeditados e repetidos muitas vezes, dezenas, centenas de vezes ao longo do período, né? Isso também é algo comum nos períodos subsequentes, tanto na fase revolucionária do governo Vargas, depois no período ditatorial e mesmo na República de 46, que é uma suposta experiência democrática, né? De partidos nacionais, de eleições livres, mas houve tentativa de golpe, né? Contra JK, contra a posse de JK, que obrigou o Marechal Lott a se antecipar e dar um contragolpe para garantir a posse. Depois, as tentativas de destituição do governo JK em Aragarças e Jacareacanga, que foram beneficiados por anistia, né? Anistia de 56. 61, com a renúncia de Jânio, né? E o impasse em torno de se João Goulart iria ou não tomar posse, e a rebeldia dos ministros militares para não dar posse ao Jango, né, que provocou aquela emenda constitucional do parlamentarismo, e em 61, uma anistia para acomodar todos esses atos sediciosos. Então, é uma história de muita violência política, né? Mais do que de cordialidade, mais do que de transições conciliadas, né? Ou que o estigma dessa cordialidade ou dessas transições acaba escondendo, né? Tendo esse efeito de esconder essa marca de violência política que sempre caracterizou a história brasileira aí do período estudado, né? Então, não foi um armistício a anistia de 79, como não foi a de 45, como não foi a de 34, como não foi a de 1895, aquela anistia inaugural da tradição moderna brasileira, que já começa mal, porque o grande jurista brasileiro do período, que era o Rui Barbosa, apelidou aquela anistia de teratológica, né? Era uma monstruosidade, era a inversão das finalidades de uma anistia. Ela foi feita para pacificar e deixar de punir, e não o contrário. O que acabou acontecendo era uma anistia punitiva, né? Uma anistia inversa, ou teratológica. Né? Concordo também com a sua afirmação de que a anistia, ela, embora prometa o esquecimento, ela acaba produzindo uma certa memória, ou ela induz a produção de um tipo de memória oficial, excluindo outras, né? Claro que a memória também implica esquecimento e vice-versa, né? Não se pode lembrar de tudo, não se pode também esquecer de tudo. Não? Então é preciso selecionar. E a anistia acaba servindo a esse propósito, como um instrumento de seleção do que deve constar dessa memória a ser cultivada e do que deve ser eliminado. Mas nem sempre o critério para se exercer essa seletividade é democrático. E aí é o meu ponto. Né? Como as anistias foram conduzidas, a maior parte das vezes, na história concreta, né? A maior parte das vezes no Brasil, pelos regimes de força, são eles que selecionam o que deve ser lembrado e o que deve ser posto em perpétuo silêncio. Então, essa vinculação das anistias com os regimes desvirtua também muito dos seus objetivos ideais ou idealizados e tal, né? Eu agradeceria muito se a senhora depois pudesse me mandar a referência desse artigo que a senhora mencionou, em que a senhora trabalha essa ressignificação da anistia como produção de memória, né? E desse silêncio perpétuo como pura eloquência. Concordo, achei fantástico e espero poder ainda incorporar isso à minha reflexão e ao próprio texto
se for possível, mais adiante. Mas, mais uma vez, agradeço muito pela arguição e pelas observações que a senhora fez em relação ao meu trabalho. Obrigado. Eu que agradeço, Mauro. Obrigada. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juliana. Pergunta à banca. Podemos fazer um intervalinho de 10 minutos? Ou vamos direto? Pode ser. Podemos ir direto? Eu voto com a maioria aí, para mim, tanto faz. Se eu puder ir ali no